Muito bem, pessoal, está começando mais um episódio dos Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dago e hoje a conversa não é sobre imóvel, é sobre decisão. Porque muita gente ainda acredita que investidor compra metragem vista o acabamento. Mas quem vive o mercado imobiliário de resultados sabe que investidor compra tese. Porque investir não é um ato impulsivo, é movimento calculado, envolve risco, retorno, ciclo de mercado, liquidez futura e estrutura de crédito. E quando o corretor entende isso, ele muda de posição. Deixa de ser alguém que apresenta imóvel e passa a ser alguém que estrutura decisão. Para falar sobre como investidores realmente decidem no mercado imobiliário, ela conta com 20 anos de experiência no setor financeiro. O corretor, ele não precisa fazer um tour. O cliente, ele já sabe, ele tá vendo onde que é a sala, onde é que é a cozinha. Sócia da Ville Capital. O cliente que compra imóveis, seja ele de Minha Casa Minha Vida até o altíssimo padrão, ele tá comprando patrimônio. Correspondente bancária e assessora de investimentos. Isso significa que ele tem que olhar e entender que aquilo lá engloba o patrimônio dele, que traz um retorno financeiro. Então, o corretor que entender isso, ganha o jogo. Atua com estruturação de soluções financeiras para viabilizar negócios no setor imobiliário. Seja muito bem-vinda, Kátia Traeger. Muito obrigada. Estar aqui com vocês é a realização de um sonho, de verdade. Eu sou ouvinte do podcast, como eu te falei, então isso já, assim, é uma realização. E estar aqui depois de um prêmio tão importante do mercado é uma responsabilidade gigante. Então, primeiro, parabéns pelo prêmio Muito obrigado. e espero contribuir da melhor maneira possível aí com os insights, com os recados e com tudo mais. Tenho certeza que você irá contribuir, os seus insights são muito profundos, complexos do mercado financeiro. Nosso tema é muito relevante. Precisamos fazer com que o corretor enxergue que as possibilidades, as percepções dos negócios são muito maiores do que detalhes arquitetônicos, do que um bom acabamento, não é? Exato. Eu costumo dizer que o corretor, ele não precisa fazer um tour. O cliente, ele já sabe, ele tá vendo onde que é a sala, onde é que é a cozinha. O cliente que compra imóveis, seja ele de Minha Casa Minha Vida até o altíssimo padrão, ele está comprando patrimônio. Então, o que que isso significa? Isso significa que ele tem que olhar e entender que aquilo lá engloba o patrimônio dele, que traz um retorno financeiro. Então, o corretor que entender isso, ganha o jogo. Muito bom. Kátia, estamos lisonjeados com a sua presença. De verdade, a expectativa de entregar um conteúdo muito bacana aqui é grande e ficamos muito felizes que você aceitou o convite, tá? Eu vou começar te perguntando como que começou essa trajetória que uniu mercado financeiro e imobiliário na sua carreira. Pra gente ilustrar aqui para o corretor entender. Exato, né? Porque muita gente olha e fala assim: o que que essa mulher, que é da Faria Lima, né, do mercado financeiro, está fazendo dentro do mercado imobiliário? Eu tive um insight, isso começou da pandemia para cá, Uhum. que eu comecei a perceber o seguinte, né? Que o cliente investidor, ele é o mesmo cliente comprador de imóveis. Assim, eu tenho 20 anos de trajetória do mercado financeiro, né, no mercado financeiro. E aí eu sempre atendi famílias. Eu já estou às vezes na terceira geração atendendo, Olha, a pessoa da família, enfim. E aí eu percebi o seguinte: poxa, peraí, esse cliente que está comigo, que tem o dinheiro aqui comigo no meu escritório, que aplica aqui junto comigo, ele também é o cliente comprador de imóveis. E eu também sou uma grande apreciadora do mercado imobiliário. Eu gosto de investir no mercado imobiliário. E aí eu comecei a tentar entender o que que acontece ali. E eu fui estudar. Quando você vai estudar, você entende que aí eu vou dizer um negócio que já é matador, que ninguém sabe. manda lá. 70% das fortunas do mundo, ou seja, dos ativos financeiros no mundo, estão no real estate. Ou seja, 70%. ninguém sabe desse dado. Esse dado é relevantíssimo. 70% das fortunas em ativos financeiros estão em tijolo. E aí você fala o seguinte:
Como é que eu vou falar de investimento com o cliente se eu não falar de mercado imobiliário? Tudo se conecta. Tudo se conecta. E mais, qual que é a mola propulsora do mercado imobiliário? É o dinheiro, Sim, é o crédito. lógico. E aí eu falei: "Gente, espera aí, eu compartilho do mesmo cliente que o corretor de imóveis, então o corretor de imóveis, muita gente, muito consultor, gerente de banco, assessor financeiro, acho que o corretor de imóveis é o vilão, é o grande inimigo. Eu amo os corretores, primeiro porque eu sou fã da profissão, e segundo porque, assim, eu compartilho dos mesmos clientes, então não faz o menor sentido eu falar de dinheiro com o cliente se eu não falar de mercado imobiliário. E mais, se eu não falar de crédito, porque o crédito é o que alavanca o mercado imobiliário desde sempre, desde a história do mundo, desde a da história da incorporação. E aí que foi o insight e por isso que eu tô sentada aqui. Olha que interessante. Existe uma diferença muito grande, né, entre mercado financeiro e mercado imobiliário na visão dos profissionais que atuam. Meio Exato. que água e óleo, que Olha, não quer se misturar, né. Mas você teve uma visão muito interessante, você viu, olhou números, exato. aquela coisa que a gente sempre fala, né, olhando dados a gente entende de outra Gente, forma as coisas. DW, né, vamos É, trabalhar com dados? isso. É isso, eu acredito que, assim, se você olhar hoje os maiores e eu falo isso para os meus clientes, os maiores patrimônios financeiros do mundo foram criados no tijolo. Sim, Não existe a menor possibilidade de você, gerente de banco, assessor financeiro, consultor, não falar de patrimônio imobiliário com seu cliente. sim, sim. É o mesmo interesse dele, né, tudo é rentabilidade no Tudo é final das contas. rentabilidade, então isso compõe um patrimônio. Eu não Uhum. posso olhar é igual médico, né, hoje em dia a gente fala muito de medicina integrativa. Sim. Você tem que olhar o patrimônio do cliente como um todo. Eu não posso olhar só um pedaço que está no Nossa, banco. Kátia, genial essa visão. É. Realmente a medicina tá caminhando muito para esse lado, né, de olhar para todos os Vamos olhar para pontos. todos, Sim. né. Então, assim, eu comecei a fazer, planejamento financeiro, entender e colocar ali produtos de crédito que compunham eu falava assim para o meu cliente: "Poxa, vamos entender aqui se faz sentido um consórcio para a gente comprar um imóvel para entregar", né, colocar isso dentro do seu patrimônio. Sim. Poxa, faz sentido. Vamos ter uma renda de aluguel, não vamos pensar só em fundo imobiliário, mas vamos pensar em realmente, né, talvez até uma flipagem, Uhum, enfim. E aí eu comecei a uhum, namorar com o mercado imobiliário uhum. e as coisas foram acontecendo. Olha que legal. Bom, para mim tá muito claro a importância dessa conexão que você fez, ficou muito transparente aqui. Mas vamos começar a trazer assuntos aqui para a gente entender mais os problemas. Principais erros, na sua visão, que o corretor comete quando ele cita mercado financeiro. Eu acredito que é a falta de informação. É. Minimamente, e assim, quando eu ensino os corretores, eu dou muita aula para corretor, né, eu ensino isso e eu deixo muito claro, você não precisa ser um expert em economia, né, todo mundo aqui é vendedor. Aliás, só existe uma profissão no mundo, vendedor. Pequeno motor que move o mundo, né. Exato. Então, você não precisa ser muito profundo, mas minimamente você tem que saber quanto que está a taxa Selic, quanto que é o INCC, Uhum. qual que é a projeção de inflação. Gente, imóvel corrige inflação. Como é que você não sabe projeção de inflação se você ali, tá vendendo um Sim. imóvel, né. Eu já vi e aí eu faço muito laboratório, eu vou muito em estande de venda. Hum. Eu adoro ir em estande de venda. E Por quê? aí Por quê? Me conta. então, primeiro porque eu Hã. gosto para mim é um laboratório de vendas, eu sou uma Aham. apaixonada por vendas, sempre fui. Certo. E aí eu gosto de entender como é que o corretor vende, porque eu já peguei corretores brilhantes, incríveis, Uhum. e também já tive corretores que falaram para mim o seguinte: "Ah, vai ter uma correçãozinha na sua parcela, Uhum. mas fica tranquila, é pouquinho". Só que aí que deu uma desconfiança para o cliente, né. Dá desconfiança, É. e que pouquinho é esse? Você nunca sabe quem está do outro lado da cadeira. É. E aí, que pouquinho é esse? Você pode arruinar a vida financeira de um Poxa, cliente, poxa. porque esse pouquinho, que é o INCC, Uhum. ele pode explodir. Então, assim, você tem que saber o que que é o INCC e você tem que fazer um planejamento junto com o seu cliente. E digo mais, Hum. o corretor que entendeu o jogo de falar de dados financeiros e de valorização
patrimonial com o cliente, ele deixa de ser um simples vendedor e vira um consultor. Olha. Ele vira uma referência para esse cliente. Teu cliente, ele vai te procurar para fazer outras compras, porque ele fala assim: "Poxa, esse cara me vendeu uma coisa aqui que valorizou, ele fez uma projeção, fez Uhum, sentido o que ele falou. Eu vou uhum. comprar isso de novo". O cliente volta. Você acaba virando uma referência. Você vira uma figura de autoridade junto ao seu cliente. E ele não vai comprar só uma vez. Você acha que tá faltando profissional com essa visão no mercado hoje? Tenho certeza. É. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque eu rodo o Brasil fazendo isso. Que você são casos isolados, então, de pessoas que têm essa visão clara sobre Isolados. investimento e financiamento. Isolados. É, E eu vou te dizer assim, claro, eu rodo o Brasil fazendo isso, mas eu ando bastante mais aqui na minha cidade, que é São Paulo, lógico. né? Muita coisa acontece aqui, né? Muita coisa É. acontece aqui. Eu já peguei, assim, imobiliárias em bairros ultra nobres, de eu abrir, assim, a minha palestra, de eu falar assim: "Gente, vamos lá, o que que é a taxa Selic?". Aquele Não brinca. silêncio. Corretores A que ganham Selic. altas somas. Eu já tive corretor que vende altíssimo padrão, digo assim, casa de mais de 10 milhões de reais, tá? De virar para mim e falar assim: "Kátia, senta comigo aqui para fazer uma negociação, porque se esse cara falar de financiamento, se esse cara sentar para fazer uma conta, ou se esse cara falar o que é melhor, tomar um crédito ou sacar do banco, eu não sei responder". Uhum, Então ele sabe vender, mas ele não sabe responder. E aí uhum, eu ajudo o uhum. corretor a falar: "Então vamos lá, vamos resolver essa tua objeção aqui, vamos resolver essa tua Sim, dor aqui, sim, para você ficar completo". sim, sim. Boa. Qual que é o principal indicador financeiro que o corretor experiente, né, diria para o investidor e o corretor comum não saberia dizer? Ah, minimamente o corretor experiente, ele tem que saber qual que é a taxa de juros. Uhum. É, porque veja, né, a taxa de juros ela é cíclica. Então a gente sempre tem ciclos ali. A a taxa de juros brasileira, ela dita, vou dizer isso bem olhando para a câmera, a taxa de juros brasileira, ela dita o andamento do mercado imobiliário. Ela dá o compasso do mercado imobiliário. Então, em ciclos de alta, esse corretor, ele tem que minimamente entender quanto que está rendendo o dinheiro do cliente dele no banco, para ele entender o quanto que esse imóvel vai ter de retorno. E ele tem que entender de projeção de inflação. Se ele está vendendo um imóvel na planta, ele tem que entender minimamente de projeção de inflação para saber quanto que esse imóvel vai valer, Sim. porque o que que acontece, né, muitas vezes o corretor ele tem a seguinte objeção: "Ah, meu imóvel está rendendo, meu imóvel não, meu dinheiro está rendendo muito bem no banco, Uhum. não vou comprar agora, deixa a taxa de juros cair que eu compro". Sim. Só que aí ele, se ele não sabe minimamente falar de taxa de juros, de inflação, ele não vai entender que essa objeção é facilmente Uhum. quebrada, porque ele vai falar: "Legal, realmente seu dinheiro está rendendo legal no banco. A inflação, a projeção da inflação está tanta, mas vamos lá, quando a taxa de juros cair, esse imóvel vai corrigir a inflação, isso vai dar esse imóvel vai subir, o preço do Sim. imóvel não é o mesmo". Você chegou num ponto que eu queria te perguntar. Existe um melhor momento para investir? Porque muito se fala justamente nesse ponto que você trouxe, que é a Selic. O pessoal está aqui na expectativa, né, inclusive nesse momento que ela vai baixar. Então nós Sim, estamos aqui, 2025, em março 2026, perdão. 26, isso. Março de 2026, a expectativa é que ela baixe um pouco até a metade do ano. Isso. Bom, é interessante esperar? Existe um melhor momento, como eu Gente, o melhor perguntei? momento para comprar imóvel sempre é ontem. Eu falo de É, verdade. é. Sem assim, aquela pessoa que fica Hum, esperando acertar o melhor momento, ela nunca vai acertar. Vamos lá, né, vamos pegar aqui e falar de São Paulo. sim, Está aqui próximo à Avenida Paulista, Jardins, ok. né. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, o preço do metro quadrado aqui no Jardins era, sei lá, R$ 10.000. Hoje já corrigiu. Então, assim, eh, sempre o melhor momento é ontem. E aí, a gente tem que entender que isso é cíclico, não tem melhor momento. O melhor momento é de acordo com a tua necessidade, o que que você está buscando e o que que eu posso te entregar. Uhum, Então, posto isso, o que que a gente tem aqui? A gente tem um momento que é a taxa de juros alta, vai retrair? Vai. Mas vamos lá, quando retrair o preço desse imóvel vai estar igual? hum, Provavelmente não. não. Por quê? Porque quando eu tenho uma taxa de juros alta, o crédito ele está mais escasso, está mais Uhum, caro, uhum. eu tenho menos demanda, eu tenho menos gente querendo comprar esse imóvel, né, essa Sim, joia aqui que eu estou querendo vender para o sim, meu sim. cliente. No
momento que o crédito retrai, é todo mundo correndo, querendo comprar. Quem chegar primeiro. O preço subiu, e aí o cara que ficou esperando vai falar: "Oi, fulano, e aí?" Eu falo assim: "O preço é outro, amor. Vale muito mais a pena", e aí é o pulo do gato, que também é uma resolução de objeção, vamos comprar agora, se você quiser utilizar crédito, vamos utilizar, e aí eu vou usar um argumento até que o primo pobre, quando veio aqui, falou: "Ai, a gente faz a portabilidade do financiamento, gente. A Uhum. portabilidade do financiamento tá aí. O momento que a taxa de juros retrai, você garante o preço do imóvel neste exato momento. Uhum. Peguei com o preço de agora, Sim. contratei com essa taxa de juros, no momento que a taxa de juros retrai, eu faço a portabilidade, renegocio o meu crédito e tô com o meu ativo ali valendo mais." Tá. E muito interessante a portabilidade. Esse tema aí é recente, né, essa possibilidade? Sim. Ou ela é antiga? Não, ela é recente, Uhum. muita gente ainda não Não faz ideia. sabe, não faz ideia que Uhum. pode, né, do que Uhum. pode ser feito, e isso é uma baita artimanha, é uma baita Puxa. jogada. E tem um recálculo dos juros? Como é que Tem o funciona na recálculo dos prática? juros, tem o É? recálculo dos juros. Então, vamos lá, eu contratei, a gente está agora no momento de Selic a 15, né. Sim. Vamos supor que até o fim do ano a Selic volte a 12, Tá. né, se tudo acontecer, se a Sim. guerra não dar uma explodida muito Nossa, muito, tem esse né. ponto ainda. É, mas vamos lá, se a taxa de juros, ela voltar para 12, veja, eu tenho contratos de 20, 30 anos. Não faz o menor sentido eu ter uma correção monetária de juros compostos tão longas, renegociadas. Então eu trago isso para ou outra instituição bancária ou a mesma instituição Uhum. bancária, que vai renegociar e vai reprecificar meu contrato. Ou seja, daquele momento da próxima parcela para frente, eu recontrato os juros Uhum. que dita ali o meu contrato. Então eu renegocio isso, a minha dívida atualiza, né, nessa tábua Sim. atuarial, ela atualiza e eu vou ter, aí olha só que grande sacada, né, porque aí o corretor que entende disso, que minimamente entende desses Sim. dados, ele vai falar o seguinte: "Olha só, eu estou garantindo o preço de imóvel agora, vamos supor, esse apartamento aqui vale 1.000.000. Uhum. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando a taxa de juros estiver a 12, esse apartamento vai estar 1.300.000. Você já vai ter uma valorização de R$ 300.000, Puxa, re considerável, né? recontratando isso, Uhum. entendeu? E aí é a argumentação, né. E aí o cliente, ele vai ter ali um contrato com uma taxa de juros que ele estava esperando, Sim, e aí ele tá tranquilo. Mas o que que acontece? O corretor, ele tem que saber falar disso, ele tem que sim, dominar. sim. E é esse é o ponto, aprendizagem. Aprendizagem, É, sempre, né, é. sempre. Então, assim, você entender porque, assim, grandes nomes que sentaram aqui para falar com você, principalmente, os corretores que vendem para o luxo, eles falaram uma coisa que é muito importante: Uhum. você tem que falar a língua do seu cliente, Hum. você tem que vestir a língua do seu cliente, você tem que se comportar como seu cliente. E aí, quando você senta com um cliente que tem objeção de mercado financeiro, e todo cliente vai ter objeção de mercado financeiro, até o cliente Minha Casa Minha Vida, porque a parcela cabe no bolso dele. Então, Uhum. isso é mercado financeiro. Poxa, total. E aí, se você entende a objeção do seu cliente, o universo que o seu cliente está falando, você entende como você pode contornar isso e você pode entrar no medo do cliente. Porque no fim do dia, a gente está falando sobre comportamento humano, e Uhum. aí a gente está falando sobre medo, Uhum. sobre anseios e tudo mais. Então, quando você traduz isso de uma maneira clara, aí a coisa fica muito mais Com confortável. certeza. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que a gente tá do lado do investidor. Nós somos investidores aqui. Qual que é o principal ruído que faz um investidor olhar para um negócio que tem potencial, mas ele acaba recuando? Eu acredito que é a coisa mal explicada. Mal explicado, não ficou claro Não para ficou ele. claro, a tabela Olha, não ficou clara, o tá. fluxo de pagamento não ficou claro. Aham. Claro, a gente tem, eu nem vou falar de documentação, né, Não. isso daí é Vamos premissa imaginar que tá básica. tudo Tudo certinho, bem certinho, registrado. né. Eu acredito que é não ter clareza nas informações. Uhum. Aí o cara pula fora.
Eu vou deixar, depois eu vou, é óbvio que a gente tem que sempre contar o segredo, né? Eu vou contar um segredo aqui, Tá, não solta o final, não mas vou é soltar o final, intermediário esse. mas assim, muitas vezes eu vejo investidores se comportando, indo às vezes não para a casa dos sonhos ou para projetos medianos, mas porque às vezes a melhor localização, o melhor projeto não deixou aquilo de forma clara para ele. Olha, No momento que você não deixou aquilo de forma clara, você gera insegurança. E aí, de novo, a gente está falando de comportamento humano. Você vai onde você não se sente seguro? lógico que não. Às vezes é melhor ir para uma coisa mediana, onde você se sente seguro, do que aquilo lá que parece magnífico, mas Isso é verdade, a gente abre mão da experiência exato, pela segurança. exato. É, isso é uma verdade muito forte, hein. É, É um segredo aqui, ó, a já é percepção. um segredo, já é um É. segredo. Como é que o investidor avalia o risco? Quais são os indicadores? A gente já falou de taxas, tudo, a gente já falou de de financiamento, de papéis que não ficaram claros para ele, mas existe mais alguma coisa que ele avalia risco, que a gente pode aqui enumerar para o profissional imobiliário ter mais clareza? Eu acredito que quem é investidor, ele tenta entender ciclos. Ciclos? Ciclos. Assim Uhum. como a gente tem ciclo de taxa de juros, Uhum. ciclo de bolsa de valores, porque tudo é ciclo, Certo. né? Aham. Aí o investidor ele vai querer entender que ciclo, né. Então, por exemplo, às vezes eu tenho muitos lançamentos ou canteiro de obra numa Uhum. cidade. E aí esse investidor ele vai ficar se perguntando se não é uma bolha imobiliária que está chegando, Sim. se isso vai cair. E isso deixa o investidor muito inseguro, Uhum. né. E você controlar e contornar. Controlar e contornar. Contornar Bom. essa objeção é muito importante, porque, assim, veja, Uhum. vou falar de comportamento humano, acho que já falei essa palavra várias O vezes, né, nosso mas papo é assim, técnico, é de números, mas envolve muito isso, né, do comportamento humano. você É. sabe que eu sou formada em psicologia financeira. Tá brincando? Sou formada em psicologia financeira. Na Olha, na pandemia, eu fui fazer um curso na Universidade de Chicago sobre legal. psicologia financeira, Poxa, e e aí eu entendi que decisão financeira é sobre comportamento humano caramba. e não é sobre números. Então, assim, o investidor, ele sempre, e principalmente quem está acostumado a investir, ele vai entender se tem uma bolha para estourar, Hum. se tem algo para acontecer, se aquele preço não vai cair, ou se o produto está mal precificado. Uhum, Ele vai comparar se os produtos uhum. estão mal precificados. Então, assim, você tem que explicar para o teu cliente que, assim, que o produto que você está vendendo, muitas vezes ele está fora ali do preço do concorrente. Por quê? Qual que é o diferencial competitivo desse produto? O que que vai trazer? E aí, assim, ah, tá bom, é só porque eu tenho uma área gourmet mais legal? Poxa, mas tá bom. Qual que é o retorno financeiro que esse tipo de diferencial vai trazer para você, investidor? E aí eu te digo o seguinte: o cliente investidor em imóveis não é só aquele que está comprando estúdio para renda passiva, não. Uhum. Ele é aquele que também está comprando para morar, porque Sim. imóvel engloba patrimônio familiar. Uhum. Então, todo imóvel tem um ponto de venda. Em algum momento da vida, esse imóvel vai ser vendido e isso vai fazer o cliente lucrar ou não. Olha, é muito mais amplo, né, É, do que parece, do que pelo menos que as pessoas entendem, os profissionais entendem. exato. Parece simples, mas não é. É uma É, ciência, né? é, É uma ciência de comportamento. é. E o que mais envolve, por curiosidade, essa psicologia financeira? Quais É. são as áreas que ela observa? Então, o que na verdade, assim, a psicologia financeira fala sobre vieses, né. Uhum, Então a gente tem muito algo que os corretores eles adoram, que uhum. é o viés da positividade, Ah, olha. aqui que é o impulso, né, aquilo que a gente faz é ter o impulso de compra, então aquela sabe que quando você visita o estande de venda e todo o ambiente é legal e tudo é bonito, e aí aquela coisa, isso é o viés da positividade, Então é mensurável isso. total. Olha aí. Total. Existe a questão da ancoragem também, Uhum, né. O que que é ancoragem? Eu falar para você o seguinte, né, tô aqui sentada com você falando assim: "Os Jardins, o metro quadrado é R$ 10.000". uhum, Aí vamos lá, você passou ali, viu um lançamento, falou assim: "Meu, mas aqui o metro quadrado tá 8.000, tá barato". Mas uhum, por que que você achou que tá barato? Porque eu uhum. te ancorei nos R$ 10.000. Olha isso.
Então, Pura assim, psicologia. pura Sim, psicologia. Então, sim. quando você entende de comportamento Hã, humano, aham, fica muito mais fácil você entender de mercado financeiro aham. e aí, consequentemente, você entende do seu cliente. Eu não imaginava que essas ciências estavam Tão conectadas. ligadas, né? Tão Caramba, ligadas. surpreendente. E o investidor, então, muito do que você consegue argumentar com ele é baseado em ancoragem, Tudo, né. tudo. Não tem nada a ver com números. É claro. Sim, ele tá atento às mudanças, mas Sim, mas assim, mas aí assim, muda um pouco quando eu vou para crédito, né. aham, Então aham. assim, quando eu falo de, por exemplo, de crédito com incorporador, aí sim é muito mais uma ciência Não, claro, pura racional e número. tabela e números. Tabela, Aham, exato. Quando eu vou sim. emitir um CRI, uma dívida, Uhum, tal, aí o papo é outro. uhum, Mas agora quando eu tô falando de decisão do investidor, uhum. é Sim, emoção. sim. Você tocou no assunto do CRI, eu acredito que muito corretor não saiba exatamente o que é, e eu gostaria que você explicasse de cabo a rabo como é que estrutura essa operação. Hoje, a minha filha de Hã, manhã, hã, eu estava falando com meu marido, estava falando sobre um cliente que a gente está fazendo tá. uma emissão de CRI, e que é do Paraná, então, Uhum, assim, para eles está sendo uma experiência muito diferente, porque quando um incorporador ele vai para o mercado emitir um CRI, uhum. isso significa um momento de autoridade e que você está abrindo para o mercado, que você está, né, Perfeito. você pode tomar crédito, Sim, é um enfim. passo a É um passo à é, frente, exato, né, é aquela coisa aham, assim, cheguei num subir de sucesso, degrau, subir de né. degrau, É, exato. E aí eu estava contando para o meu marido e tal, e aí minha filha, hã. de 7 anos, virou e falou assim: "Que é cri?", né, ainda ela brincou: "Cri, cri, Aham. grilo, tal", e aí eu falei: "Bom, como é que eu vou explicar isso de uma maneira simples?", Tá. e eu expliquei e ela entendeu, então eu vou usar a mesma Essa coisa. didática, por favor. Não, um CRI, né, um Hum, assim, o nome é Certificado de Recebíveis Imobiliários, mas o tá. que que eu faço, né? Basicamente, quando uma incorporadora, ela quer emitir um CRI, ela quer que os outros financiem ela. O Uhum, que que ela dá de garantia? Os recebíveis. Então, vamos uhum. lá, eu tenho ali meu estande de venda, eu já tenho recebíveis antigos Sim. ali de outras incorporações. Ah, de outras Eu incorporações po inclusive. é assim, não é a via de regra, Ok, mas tá? pode ser. Mas, dependendo, a gente Tá, consegue negociar hoje em dia, entendi. né, porque hoje em dia tudo é muito mais flexível no mercado Ok. financeiro. Antigamente, os bancos eram muito engessados, então a Uhum, regra era única. Hoje em dia eu uhum, tenho fintech, fundo, eu tenho diversos bolsos, uhum, e isso ajuda, né, uhum, isso ajuda muito. E aí, quando eu tenho recebíveis, eu vou lá e troco por uma emissão de dívida. Então, ou seja, eu tenho alguém que é o investidor na perfeito, ponta, olha. né, na ponta ali, nos bancos, nas corretoras, Fundos. fundos, Uhum, enfim, que estão comprando esses recebíveis e eles me dão o dinheiro, eu troco, é igual trocar um cheque, né, lá atrás. uhum. Eu Sim. troco esses recebíveis, pago uma taxa para quem está Uhum, investindo em mim, uhum. e aí eu vou financiando a minha obra. Olha, de forma muito mais estruturada e De segura, forma muito né. mais estruturada, trancheada, obviamente esse Sim, dinheiro ele é liberado em sim. tranches, Uhum, né, lá no escritório a gente faz, assim, hoje em dia isso está muito mais democratizado, uhum. antigamente só a partir de 20 milhões, 30 milhões de reais eu conseguia emitir um CRI, Olha. hoje a partir de 8 milhões de reais eu já consigo. 8 milhões está muito mais acessível, então. Muito, É. muito, muito, E a por que as gente incorporadoras não estão utilizando essa modalidade ainda, Kátia? Me explica. preconceito e falta Preconceito, de conhecimento. falta de conhecimento. Antes de continuarmos esta entrevista, eu tenho aqui recados rápidos para você. Se você ainda não tem o aplicativo DW no seu celular, você está perdendo tempo. É por lá que os corretores acessam imóveis, mandam propostas e falam direto com as incorporadoras. São mais de 3.000 empreendimentos disponíveis de mais de 750 incorporadoras do Brasil inteiro, com acesso totalmente gratuito. Então, acesse agora mesmo a sua loja de aplicativos ou o QR Code aqui que está aparecendo na tela e baixe o DW. Agora, você quer subir de nível? Faça parte do Clube Premium DW. Você tem acesso a soluções exclusivas que irão facilitar ainda mais o seu dia a dia. Vou citar algumas dessas rapidamente aqui para você. Você terá a integração diretamente do banco de dados da DW até o seu site, onde todos os imóveis são atualizados automaticamente e você não precisa ficar
ficar cadastrando imóvel por imóvel. Área de exclusivos. Você pode gerar parcerias. Se você tem um imóvel captado que você quer postar com exclusividade na plataforma DWV, você tem esta possibilidade e a oportunidade de gerar negócios com mais de 70 mil corretores. E o nosso BI, a inteligência de mercado DWV, os famosos dados do mercado. Lá você vai fazer as suas teses de investimento, gerar argumentos que auxiliam a decisão dos clientes a criar conteúdos relevantes para suas redes sociais. Se você quer saber mais sobre o Clube Premium, entre em contato com a gente. Agora, se você tem uma incorporadora e quer ativar mais corretores com menos esforço, a DWV está aqui para conectar as pontes do mercado imobiliário, que constrói com quem vende. A gente organiza o processo comercial para você ter mais previsibilidade de vendas, mais escala e mais clareza sobre quem realmente está gerando resultado. É visibilidade de funil, inteligência de mercado e relacionamento direto com mais de 70 mil corretores no Brasil todo. Se você sente que pode vender mais, com mais organização e agilidade, este é o caminho. Acesse o QR Code na tela ou entre em contato com nossa equipe. A gente mostra como funciona. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora. Assim você não perde os próximos episódios. Também deixa aqui nos comentários qual parte mais te interessou, qual é a área de atuação no mercado imobiliário e qual a sua cidade. Isso ajuda demais a gente entender quem está do outro lado e trazer convidados cada vez mais alinhados com o que você vive no dia a dia. O comentário mais interessante ganha uma caneca exclusiva DWV diretamente no seu endereço. Mais um recado importante para os corretores. Na DWV, quem registra a venda aparece mais para as incorporadoras. É isso mesmo. É assim que surgem os corretores seletos, um reconhecimento real, construído com vendas registradas e resultado comprovado. Esses dados são compartilhados com as incorporadoras que conseguem identificar rapidamente quem está vendendo e priorizar a conexão com corretores de performance. Registre sua venda no aplicativo DWV e seja um corretor seleto. Muita gente fala o seguinte: eu tô super feliz porque eu tenho caixa próprio. Ok, sim. É legal, mas assim, é muito mais legal, e aí eu volto ao que eu estava falando no começo, né? O mercado imobiliário, ele só cresceu e ele só se alavancou com base no dinheiro. E não foi em caixa próprio, foi com o dinheiro dos outros. Sim. Aliás, incorporador, ele tá cansado de fazer isso. Ele pega o dinheiro do outro, do cliente dele, para financiar a obra, Olha, sim. né? Então, tem muito incorporador que às vezes tem preconceito, que acha que tomar dívida é algo ruim, Perigoso. perigoso. É. Na verdade, você tomar dívida mal estruturado no teu projeto, isso sim é perigoso. Isso sim te faz quebrar. Agora, você tomar um dinheiro e você ter alguém para fazer um cálculo de viabilidade com você e entender. Eu já tive clientes no escritório que eu falei: desculpa, isso daqui tá igual dinheiro de agiota, não vamos pegar. Sim. Isso vai te quebrar, Sim. né? Envolve um olhar sobre a precificação do produto também? Envolve, Ah, é? envolve, envolve. A estruturação de um CRI envolve a precificação do produto. Envolve tudo. Puxa. Envolve tudo. Eu tenho que entender do teu projeto, eu vou entrar em números, eu vou entrar em detalhes de obra, eu vou entender quem é teu fornecedor, eu vou entender quanto por cento de venda você já tem, qual que é teu plano de marketing, né? Uau, é muito amplo então. Muito, muito. Porque tudo isso vai trazer o preço da tua dívida. Sim. Né? Basicamente, eu sou a tua interlocutora do mercado. Então, eu que vou fazer, eu vou apresentar teu projeto. É um estudo digamos assim, de possibilidades que pode trazer esse Exato. produto de rentabilidade. E muitas vezes eu não parto para emissão de um CRI, eu falo para o cliente: olha, isso está caro, mas vamos fazer um crédito ponte. Certo. E aí eu vou pegar, às vezes, algo que a incorporadora tem como garantia, estrutura um crédito intermediário e ali resolvo o problema dele. Muitas vezes acontece do cliente chegar no nosso escritório e falar: eu quero um CRI. Eu quero um CRI, porque eu quero um CRI, porque é muito legal, porque me falaram que é bom. E ele sai com uma estrutura de crédito completamente diferente. Olha. Então, assim, depende muito, né? Por isso que a gente que é do mercado traduz isso e tem que estar junto na ponta com o cliente para Certo. entender qual que é o melhor momento. E, de novo, a gente está falando de ciclo de taxa de juros, de projeção de inflação e de tudo isso. Sim. Existe um acompanhamento desse trabalho da sua empresa? Você
implanta um CRI ou você faz uma ponte de financiamento? Existe, eu acompanho o Você cliente do mantém esse começo. acompanhamento durante o Ele processo? vira meu filho, né? Olha, não é aquela você não estruturou e largou. Tchau. Não, 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 você não. participa de etapas. Primeiro porque, faz parte do meu processo comercial querer esse cliente sempre comigo, Claro, principalmente para sim, as sim, próximas, né. sim. O Então corretor que entende clientes a longo prazo entende esse papo, exato, ok. exato. Então, assim, para mim, ter o incorporador comigo e por isso que muitas vezes eu falo para o cliente não pegar o dinheiro, Uhum. porque eu quero ele a longo prazo, porque senão é Sim, um cliente curto, eu tô matando ele na lógico. primeira, né. Então não faz o menor sentido. Então, assim, eu acompanho do começo ao fim, a gente acompanha a vida útil e financeira desse cliente, até para entender os próximos projetos. Porque assim, o Hum, CRI, ele pode ser um dinheiro mais caro. E aí uhum, dependendo de como esse cliente está estruturado, e aí eu entendo qual que é o cronograma de projetos dele, uhum. eu estruturo créditos infinitamente mais baratos para os próximos projetos. Certo. E aí eu falo assim: "Olha, esse dinheiro já", aliás, é a conversa que eu mais tenho no escritório. "Ó, esse dinheiro vai sair caro, Uhum. porém, vamos desenhar uma linha do tempo aqui, em 1, 2 anos, qual que é o teu timeline, né, o Sim. teu pipeline de projetos. Ah, Uhum, é isso, 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 isso. uhum. Legal, então esse dinheiro vai custar tanto, esse daqui vai custar tanto, por quê? Porque a gente já se estruturou aqui atrás. Sim. De novo, a gente está falando de acompanhar o cliente a longo prazo. Uhum, Cuidar daquele cliente que a gente tem, né. uhum. É muito mais Sim, sobre propósito, sim, sobre servir do que ser imediatista e pensar na comissão sim, do agora. sim. Qual que é o momento ideal para estruturar um CRI? Ou te pergunto também se esse momento ideal, ele não segue regra, ou os clientes te buscam em momentos não tão A maioria ideais? É, né, eu imagino que sim, né. a maioria tá É, tá fora do momento. é. Ou tá muito antes ou tá Uhum. muito depois. Ah, sim. Mas é muito melhor você me procurar bem antes do Claro, que muito depois. entendi. Porque em geral o cara, o cliente ele vai me procurar, né, o incorporador ele vai me procurar quando o caixa dele aperta. Uhum. E aí lascou, Sim. porque ele vai tomar um dinheiro caro. Aí o caixa dele vai ficar cada vez mais apertado. Ele não tem o que dar de Ele não tem garantia e não ele tem a já não tem garantia. tantos recebíveis, o negócio está escasso. Sim. E muitas vezes eu já tive incorporadores que bateram na porta do escritório e eu fui parar numa outra ponta, tá? Eu fui parar treinando os corretores que estavam vendendo para ele. Até nessa ponta você foi olhar. É, porque Hum. eu tenho que Aham. olhar. Lógico. Porque é o seguinte, às vezes eu falo o seguinte: "Espera aí, deixa eu entender, por que tá O que tá rolando aqui?". acontecendo aqui? Exato, aí eu falo assim: "Poxa, mas espera aí, esse projeto em si, teu corretor não tá sabendo vender, porque Uhum, vamos lá". "Ah, então, uhum. Kátia, você pode dar um treinamento para os meus corretores?". "Posso dar um treinamento para os corretores", aí eu vou para outra ponta, entendeu? Sim, Aí vamos sim. vender melhor aqui, vamos ajustar, vamos apertar outro parafuso, Uhum, né, vamos ver com quem tá vendendo o teu uhum, projeto, que não tá uhum, vendendo legal, uhum. e aí a gente vai para outra ponta. Olha, Então, já aconteceu, mas respondendo a tua pergunta, qual que é o momento ideal? Quando você está criando o teu projeto. Deixa eu sentar com na você, concepção na então. concepção. "Ai, Uhum, mas não", e assim, né, todo mundo tem o filho mais bonito. uhum. Então, tira esse viés, tira essa crença que seu projeto é incrível, que seu terreno é magnífico, que é a melhor localização. Vamos falar de números? Vai para o chão, né, sai do céu. É, Hã, pode ser hã. lindo. Sabe Uhum. aquela pessoa que é linda, às vezes, mas não tem conteúdo? Sim. Então, eu já peguei projetos assim, o projeto incrível, no melhor terreno, no melhor com o melhor arquiteto e que não vendeu nada, porque a modelagem financeira estava uma porcaria. Caramba. E isso mata, pode te falir, Existem muitos projetos, né, maravilhosos que não foram pra frente. sim. É isso. E aí sabe aquela coisa assim, né, às vezes você, na minha vida, eu tô falando na minha vida, né, eu falo, eu nunca fui a mais inteligente. Apesar de, graças a Deus, depois de mais velha, ter tido oportunidade de ter tido uma formação internacional, de ter galgado lugares que na minha vida pessoal eu nunca imaginei chegar, mas eu te falo o seguinte, eu só cheguei lá não porque eu era mais inteligente, Hum. mas porque eu era mais disciplinada. A disciplina ganha da inteligência. Então eu vou te dizer o seguinte, que às vezes projetos que nascem com mais disciplina, que não estão na melhor localização, que não estão tão maravilhosos assim, que não tem o arquiteto ou o melhor paisagismo assinado pelo XPTO,
ganham, porque ele tem uma modelagem financeira e uma estruturação, eh eh, tanto financeira como estruturação estratégica para vendas, Uhum, que é o que define ali o teu sucesso, o quanto que uhum. você vai colocar no bolso. Sim. Um projeto desse, bem estruturado, também é uma garantia incrível para o cliente, né, perceber valor da compra, principalmente, quando você Sim, compra na planta, né, sim, lançamentos. lançamentos. Um projeto estruturado financeiramente é a garantia da entrega A praticamente, não garantia é? da entrega. E aí, eu vou te dizer que quando a gente pega esse cliente que ele tem essa consciência, ele entrega o projeto até antes do tempo e aí ele agrega um valor. Esse cliente nunca mais deixa essa incorporadora, tá? Olha isso. Ele nunca mais deixa a incorporadora. A gente já teve clientes que falam: "Olha, eu sou cliente da incorporadora", porque a É, gente, claro, né, quando é nosso cliente sim. e tá perto aqui de São Paulo, tal, a Uhum, gente vai em stand de vendas, a gente acompanha vendas, é um uhum, prazer, aliás, uhum. é muito gostoso participar, né. E aí tem cliente que fala assim: "É minha segunda compra com essa incorporadora, porque eles entregam antes do prazo". Que legal. Deixa eu te perguntar fiquei curioso, um ponto. Você falou que antes da entrega pode até despertar aí uma fidelização do cliente que vai voltar a comprar dessa incorporadora. Quando a incorporadora entrega atrasada, queimou o prazo, pegou depois, esse comprador, esse cliente perde? Depende dos motivos, né. Eu É, acho que tudo é comunicação. mas eu acredito que perde, Perde a né, a credibilidade. Ah, credibilidade. perde, gente, perde. É, É aquilo que eu falo, né, horário, a gente combinou de estar aqui em um horário, né. é. Você estava no horário, eu estava no Você horário, né. chegou inclusive pontual, hein? Você sabe que meu pai, ele dizia bom, primeiro que a gente está Hã. Em São Paulo tudo atrasa, é uma loucura, né, mas meu pai dizia o seguinte: "Se você chegou na hora, você já chegou atrasado". Olha só, E eu acho que é bom tão conceito. verdade, né, Sim. é respeito Uhum. pelo outro, né. Mas, é isso, eu acho que tudo é comunicado, mas sim, perde um pouco a credibilidade, né. Você tem um prazo, o cliente ele tem aquela expectativa, Fica com ruído, né. Será que o fica. próximo empreendimento vai entregar, vai cumprir, não vai? Não Ai, não gera sei. autoridade, não É, gera credibilidade, é. fica aquela coisa meio, né, Sim, meio estranha. sim. Aí, claro que a gente também tem o histórico de um país que não ajuda, que não Uhum. facilita, então Sim. aí o cliente já fica com medo achando que caiu num golpe, que Uhum. não vão entregar o imóvel dele, aí de novo a gente vem para comportamento humano, os medos, os anseios, então o cliente ele fica com aquela impressão, e aquela impressão que psicológica quando é medo, quando é anseio, vira físico, né. Então ele Uhum. sempre vai ter uma impressão ruim do que Sim, aconteceu. sim, sim. E Não, muito impressão bom. não adianta, é uma vez só. É, A gente tem uma vez para causar impressão. é verdade. Quais são os caminhos, Kátia, que a incorporadora tem? Quais são as opções de financiamento, de crédito, para ela construir? Você falou do CRI, você falou de ponte, mas quais consegue listar pra gente, ter mais clareza? Gente, tem muitos, Ou assim. tipos, como você acha que deve abordar? A melhor coisa, e que muita gente tem preconceito, mas Hum, lá no escritório, por conta desse preconceito, uhum. inclusive de cliente final e de incorporadores, a gente construiu uma área. Eu tenho hoje uma esteira com uma equipe quase com 20 pessoas ao todo. Estrutura, É, poxa. que é construir com consórcio, né, Uhum. mas eu tenho a estruturação, eu não primeiro que eu não tenho bandeira de administradora, e aí eu faço a estruturação do projeto, o lance, toda a burocracia, tudo para o cliente, então eu faço Uhum. começo, meio e fim, eu não Sim. vendo e saio correndo, né, que é o que Uhum. muita gente no mercado faz, mas hoje os meus clientes mais saudáveis financeiramente constroem com consórcio. Com consórcio. Constrói com consórcio. Gente, isso é um pulo do gato, mas é Tá aí que eu brincando. falei, assim, né, o crédito a gente toma pelo CRI, Aham. aí eu entendo os próximos projetos, e aí eu consigo fazer construções. Hoje tem condomínio subindo aqui em Alphaville com consórcio. Em Alphaville. Alphaville, Moema também a gente tem um Moema. cliente que está construindo com consórcio, centro de Caramba. São Paulo com consórcio, já contemplado, tá, não Uhum. é falando não. A nossa média de contemplação é de 3 meses, mas isso tem que ser muito bem combinado, estruturado, é quase que uma orquestra com ajuste fino, assim, uma orquestra sinfônica real, Uhum. tá. Então assim, eu posso fazer com consórcio, eu posso fazer com CRI, eu posso depois do CRI estruturar um FDIC, que é um fundo de direitos creditórios para esse Quero cliente. saber sobre FDIC também.
Precisamos entender todas essas nomenclaturas. Pedi, que é um fundo de direitos creditórios, então eu crio ali um próprio fundo para financiar aqueles recebíveis lá atrás do CRI. Tá. Então assim, eu tenho hoje estruturas financeiras para tudo. Há aquela incorporadora que às vezes gosta de ficar com alguns imóveis encarteirados, ou Uhum. porque, enfim, ficaram Como ali, não reserva. Ah, venderam, tá. ou por reserva, né. Aham. Por exemplo, a gente tem um incorporador cliente nosso que, me falou essa semana que assim: "Ai, Kátia, a gente tem, por estratégia, todas as galerias comerciais, os imóveis comerciais ali que ficam embaixo da nossa estrutura do prédio, a gente ter na carteira de imóveis da incorporadora, Sim, né, sim. para gerar renda". Sim, é para locação, né? Exato. E Uhum. aí, além de gerar renda de locação, o que que eu faço? Eu pego esses imóveis, coloco numa estrutura, coloco em garantia, e aí gero também um crédito, e a renda desses aluguéis paga o crédito. E eu Sim, e eu faço ali um fluxo de caixa para ele. sim, Então, sim. o crédito ponte também é isso, né, eu Uhum. utilizo ali os imóveis, o passivo da incorporadora desculpa, o ativo da incorporadora que ela tem, né, os imóveis que ela tem na carteira, junto para a gente estruturar um crédito, então Uhum. coloco isso de garantia, posso Uhum. colocar os recebíveis em garantia. Então assim, tem estrutura financeira não falta, e digo mais do que estrutura financeira não falta. Antes não faltava estrutura financeira, mas eu ficava limitada a bancos, né, de Uhum. mais ou menos até 2016, eu ficava limitada Há poucos bancos, inclusive. aos bancões. É. Agora eu tenho fintech, eu tenho fundo, eu tenho assim, Isso abriu possibilidades gigantescas, né? muito, tenho fundos de private equity, eu tenho assim, Uhum. muito bolso, muito dinheiro querendo acessar projetos, incríveis. Uhum. Então eu tenho muitas possibilidades de dinheiro ali na Uhum. mesa para o meu incorporador, para o meu cliente. Muito interessante, muito interessante. E trabalhar com o dinheiro dos outros é melhor, né? Olha, é Hã. melhor, mas é uma responsabilidade, Hã. muito grande, Não, com porque certeza. eu posso quebrar uma pessoa, Mas eu digo no sentido de, potencializar o seu projeto, né? total. Porque, trabalhar com o dinheiro dos outros que eu falo no sentido, você ainda não alcançou uma envergadura financeira para poder financiar o seu projeto como Ah, incorporador, e é muito mais inteligente você pegar algo estruturado, que já entendeu o processo, pega, exato, na verdade, a tua força motriz construtiva e exato, potencializa absurdo aquilo. muito. E eu tô falando do grande incorporador Uhum. e do pequeno também. Exato. Aquele 8 cliente que milhões você falou, né? Olha. exato, esse cliente dos 8 milhões foi um condomínio ali em Santa Catarina, Ah, é? Qual cidade? Florianópolis. Ah, é bacana. Foi Floripa. E foi um condomínio ali Aham. muito legal em Uhum. Floripa, e aí era um sonho, foi a primeira Aham. incorporação do cliente, e a gente estruturou. Sim. Então assim, a gente faz estruturações diversas, e é isso, né, acho que o segredo é você entender ali e fazer a coisa personalizada, porque não tem receita de bolo para ninguém, Não tem, né? não tem. É muito estudo, muita observação, É, percepção a mil. percepção a mil, entender o cliente, você tem que dedicar tempo, Mercado, você tem que entender sobre o mercado, a praça, tudo, tudo, índice de demanda imobiliária, tudo. tudo, né? Tudo. E aí dados estão para isso, né, então Uhum, assim, a gente lá no escritório, a gente acessa muitos dados, porque uhum. não adianta só eu entender de mercado financeiro se eu não entendo, por exemplo, a praça do cliente, Sim, se eu não entendo o comportamento daquela região. exato, exato. Kátia, que mais a gente precisa aproveitar essa tua estadia aqui no Segredos Imobiliários para passar para o corretor de imóveis ou para o incorporador, visões que talvez ele não tenha aí, que você tenha aí guardado? Eu acredito que o assim, né, eu não sei, eu não lembro que parceiro que me falou isso esses Hum. dias, mas ele falou o seguinte: "Nossa, o mercado imobiliário do Brasil só pede de inovação para o mercado da pesca". Eu achei isso péssimo, né, eu falei: "Gente, a pesca não tem nenhuma inovação", a Exato. pessoa falou: "Então, é por isso". Mas assim, Hã. eu acredito que hoje em dia a gente tem mecanismos Uhum. muito diferenciados. E assim, infelizmente, o incorporador brasileiro, ele ainda está muito na receita de bolo. Então, assim, ele fez A a ele receita de bolo da avó, né, da avó inclusive. dele, exato. É. Então, assim, eu fiz a minha primeira incorporação da eu, assim, cansei de sentar com o Imagino. cliente, fiz assim, você Eu sabe, imagino, você né. sabe. É assim,
eu já fiz isso, deu certo, essa região eu conheço, meu pai nasceu aqui, ele constrói desde sempre, minha família tem imobiliária que sempre foi assim. O Uhum, mundo mudou, uhum, o mundo mudou, o dinheiro mudou de bolso, uhum. né, os bolsos estão diversos, como tudo, né, eu acho que assim, a tecnologia veio para o mercado da corretagem para revolucionar. E aí eu te digo o seguinte, que as fintechs e os fundos vieram do mercado financeiro também para revolucionar e alavancar o mercado, de incorporação. Uhum. Mas, é interessante isso, porque nem todo incorporador está preparado para essa conversa. Sim. Porque ele fala o seguinte: "Não, imagina, eu faço lá a minha estrutura financeira da Caixa". Gente, a gente e aí você traz a pessoa para a realidade, né, é um dinheiro finito, né, infelizmente, da Caixa, gostaria que não fosse, mas é. Uhum. A gente está em um ano de eleição e depois a gente vai para um próximo de troca de presidente, então a coisa vai ficar um pouco mais apertada, vai ficar mais escassa, e aí, você vai parar o teu ritmo de obras por conta disso? Hum, Não. exato. Então, assim, mudou muito, né, mudou muito, os bolsos eles estão mais diversos, o que Uhum, democratiza muito mais o acesso ao dinheiro e que, uhum. consequentemente, eu posso movimentar muito mais o meu mercado. Muito bom, muito bom. Bom, eu estou muito contente porque você está trazendo possibilidades para esse mercado aqui, né, possibilidades muito inteligentes e futuros muito interessantes. Tudo é uma questão de bolha, né, Kátia? Sim. Ou uma forma como você enxerga o copo, se mais cheio ou vazio. Exato, não tem o melhor momento. Tá. Não tem o melhor momento para você começar a construir, não tem o melhor momento para você, comprar o imóvel. Uhum, Você tem que entender de ciclos. uhum, Então, assim, em que momento que eu tô do ciclo, uhum, onde que eu me posiciono e como que eu me posiciono. uhum, Mudou o ciclo? O que que eu vou fazer agora com o ativo que eu uhum. tenho em mãos? É isso. Sensacional. Bom, o corretor ou incorporador que gostaria de se aprofundar mais sobre esses assuntos, o que ele deve fazer? Começar a te seguir no Instagram? Hã? Pode começar a me seguir no Instagram. Eu confesso que, assim, eu não sou, assim, aquela pessoa ultra tecnológica, Mais para eu chegar em você, né, no exato, sentido mas de assim, gerar uma eu de uns conversa. tempos pra cá, do ano passado pra cá, eu fiz uma palestra, aliás, que também me impulsionou muito no mundo digital, que foi uma palestra para o João Godin, que ele é Hum, mentor também uhum, de incorporações. Eu fiz uma legal. palestra no evento dele, que foi na Uhum, Arena Pablo Marçal. Foi uma uhum. palestra, assim, foi um evento para 600 pessoas. Eu nunca tinha subido num palco com tanta gente na minha vida. Eu fiquei morrendo de Ah, mas você medo. tem conteúdo, é isso que importa. É, isso que é importante é passar mensagem, né. Exato. E aí a partir daí, muita gente começou a me conhecer no digital, porque eu sempre Uhum. fui dos bastidores, né. Certo. Eu estava sempre na mesa de reunião, né, eu Uhum. sempre no mercado Sim. financeiro, sempre na mesa de reunião, e aí muita gente começou a me seguir e conversar comigo, e aí eu comecei a interagir, e eu posto, um pouco de conteúdo ali. Então, por favor, pode me seguir, lá Sim. vai ter pode me mandar um direct, vai ter contato comigo, né, pode me chamar se quiser algum treinamento para corretor, ou Uhum. se também Ah, tem quiser conversar. treinamento para corretores? Tenho, Que tenho uma legal. equipe lá no escritório dedicada a isso, eu também vou. Eu gosto, assim, Ótimo. aliás, eu vou em quase todos, tá, Uhum, porque eu gosto da troca. Eu sou uhum. muito fã da profissão. Então eu gosto muito dessa troca, eu gosto muito de ir. Então, assim, quer me chamar para uma palestra, por favor, pode me chamar, pode me chamar para dar o treinamento para os Uhum. corretores, isso em qualquer lugar do Brasil, porque a gente faz esse treinamento online, Muito bom. tá. Uhum, E é isso, então, assim, pode me chamar pelas redes sociais, tem também o Instagram do nosso escritório, que, uhum. claro, como eu falo, né, ninguém trabalha sozinho. Sim, É sempre uma equipe com certeza. e que faz a coisa dar certo e Sim, que a gente dá palco para todo sim. mundo. A gente vai colocar na Então descrição aqui. isso, pode colocar na descrição, Uhum. e aí tem lá o Instagram do escritório e o meu. Bacana, bom demais. Kátia, sabe que a gente sempre pergunta para o nosso convidado indicar um livro. O pessoal que assiste, eles adoram demais os livros que o pessoal indica. Vou indicar.
Vou indicar o meu preferido, que se chama A Psicologia Financeira. Olha, aquele tema Aquele maravilhoso. tema. Eu tô interessadíssimo. Gente, esse livro é assim, e ele é gostoso de ler. Ah, é? Não é aquela Aham. coisa maçante. Chama A Uhum. Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Tá. Ponham aí, gente, por A gente favor. coloca aqui na telinha. Ele fala sobre comportamento humano versus finanças. Uhum. Então, para o corretor e para o Ah. incorporador, que quer Tá. desenhar um produto, Certo. também, ele fala muito da tomada de decisão do ser humano. Então, isso muda muito o jogo. Eu acho que esse livro, assim, ele é crucial para aquela pessoa que quer começar a entender de mercado financeiro, Uhum. comece a entender de psicologia financeira. Perfeito, que tema incrível. Bom, agora para encerrar, a gente tem sempre aquela pergunta: qual que é o segredo que você gostaria de compartilhar com quem nos assiste hoje? O grande segredo, gente, eu acho que é assim, não existe projeto incrível, tá? Certo. Sabe qual que vai ser o projeto incrível? Aquele projeto que é bem estruturado financeiramente. Uhum. Então, colocado isso, eu te digo que projetos incríveis sem estrutura financeira não são tão incríveis assim. Uhum. E aí, o projeto mediano ganha daquele melhor estruturado. Uhum. Então, muitas vezes, projetos medianos, bem estruturados, têm mais retorno financeiro do que um projeto incrível, mal estruturado. Esse é o grande segredo. Nossa, é um belo de um segredo. Kátia Traeger, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo muito bacana, muito profundo e muito fundamental para o corretor de imóveis e para o incorporador também. Foi um Fundamental. privilégio ter essa conversa aqui com você. Ai, muito obrigada, eu agradeço. Como eu te falei, eu sou super fã de vocês. Eu espero ter contribuído com quem está me Demais. ouvindo. E por favor, se alguém ficar com alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode me chamar. Pode deixar que o pessoal vai comentar. Eu tenho certeza que sairão ótimos comentários aqui da percepção sobre esse nosso papo. Foi um prazer falar com você, de verdade. Igualmente. Obrigado, Obrigada. tá? Pessoal que nos assiste, ficou até aqui, tenho certeza que foi um papo muito rico. Espero que você tenha anotado grandes insights no seu caderninho aí. A gente se vê na próxima semana. Valeu? Tchau! Olá! Vamos à leitura dos comentários e o ganhador da caneca do episódio com Ariane Palaoro. Lembrando que se você também quer ganhar a nossa caneca, basta você comentar aqui nesse vídeo. Comente o nicho e a região que você atua, o insight mais valioso que você teve assistindo esse episódio, ou uma experiência do seu dia a dia que se conecte com o assunto que a gente está falando. Luan Pedro. Posicionamento. Essa é uma das coisas que mais tenho ouvido dos grandes nomes do mercado. E cada vez mais, conteúdos como este estão ajudando quem busca mudar o patamar da sua carreira. Que aula! Obrigado, DWV. Realmente, posicionamento não é só um detalhe, é o que muda o nível do cliente e o nível de resultado que esse corretor vai ter. Célia Lourenço. Ariane Palaoro, dando uma verdadeira aula sobre o mercado imobiliário. É inspirador ver alguém que ama o que faz, transmite conhecimento com tanta clareza e ainda eleva o nível de todos ao redor. Profissional incrível, referência e, sem dúvida, alguém que faz a diferença no nosso mercado. É sobre propósito, entrega e amor pelo que se faz. E quando tudo isso se encontra, o resultado é excelência. Realmente, Célia, quando a gente ama o que a gente faz, o resultado ele é uma consequência natural, sem dúvida. Davi Carlos, corretor de imóveis de Itabaiana, Sergipe. Excelente episódio, muito rico em dicas. Tenho essa dificuldade no precificar os imóveis aqui na cidade, para o valor real de mercado, pois os proprietários estão apegados ao valor sentimental. Dica muito boa de como educar os clientes. Davi, a precificação é muito menos sobre números e muito mais sobre a expectativa do mercado. Realmente é necessário educar um pouco os clientes. Raquel Bendo, de Foz do Iguaçu, Paraná. Conteúdo maravilhoso. Gostaria de conhecer esse processo na prática. Adoro essa loucura toda. Parabéns pelo posicionamento de mercado, pelo respeito às pessoas e por estar sempre atrás de mais conhecimento. Parabéns à DWV pelo excelente conteúdo. E como a Ariane falou, por trás de toda essa loucura tem muito processo e muito método. É isso que faz o resultado acontecer. Então vamos ao ganhador da caneca.
foi a Célia Lourenço. Então, Célia, manda o seu endereço completo para o nosso @DWVapp, que você vai receber aí na sua casa a nossa caneca e alguns mimos muito especiais. Obrigada!